Seja bem-vindo ao curso de Programação Web Básico da plataforma MyFMG. Eu me chamo Cláudio Moisés, tenho formação em Ciência da Computação e experiência na área de Programação Web. Eu serei seu professor neste curso e nesta aula de número 1, onde abordaremos a estrutura do curso e sobre o módulo de Informática Básica. Então este curso ele tem 4 módulos, que é Informática Básica, a linguagem de marcação HTML, uma linguagem de estilo das páginas chamada CSS, e utilizaremos também um módulo onde explicaremos um framework popular de CSS. Então, aqui no módulo de Informática Básica, o que é constituído um computador? O computador tem uma placa-mãe, onde essa placa-mãe ele consegue centralizar os componentes. Eu consigo encaixar diversos componentes nessa placa-mãe. Um desses componentes, por exemplo, vai ser o processador, onde o processador ele tem a função de executar as instruções. Onde o processador também ele tem diferentes velocidades. Tem um processador de 2 GHz, de 3 GHz. Quanto maior este número, mais instruções ele consegue processar, mais rápido ele consegue processar. Também tem um armazenamento temporário de informação, que seria a memória RAM, que é a informação temporário e mais rápido. Eu também diferencio entre a velocidade e capacidade. Eu tenho memória RAM de 4 GB, memória RAM de 8 GB, memória RAM de 16 GB. Quanto mais gigas, mais coisas eu consigo ao mesmo tempo carregar ao mesmo tempo, executar ao mesmo tempo no computador. Eu também tenho um armazenamento permanente, que são as informações que eu salvo e quando eu desligo o computador elas não se perdem, que é o caso do HD e o SSD. Também eu tenho a fonte de alimentação que alimenta todos os componentes dessa máquina. Então esses são alguns itens que estão presentes em todos os computadores. Então vamos ver agora como a gente consegue obter essas informações no sistema operacional. Então, como a gente consegue saber qual o sistema que eu estou utilizando e quais são os meus recursos do meu computador. E como eu consigo gerenciar esses recursos, como esses recursos estão sendo gerenciados no momento. Vou passar para outra tela aqui, onde nessa tela eu tenho a instalação do Windows 10. Eu vou mostrar o primeiro passo, é como eu tenho a informação do meu computador. Eu venho aqui, iniciar, digito aqui computador. Aí tem aqui este PC, clico com direito. Ou em alguns que tiver em português, vai ter computador. Este computador, né? Vai aqui em propriedades. E aqui eu já tenho as informações. Eu tenho dizendo aqui qual a versão do meu Windows, que é o Windows 10 Pro. Eu tenho aqui o modelo do meu processador, que é esse Core i5. Eu tenho a velocidade dele. Eu tenho a capacidade instalada da minha memória RAM, do meu armazenamento temporário. Eu tenho aqui o tipo de sistemas. O tipo de sistema que é de 64 bits e assim por diante. Então, agora vamos visualizar a informação como está gerenciando esses recursos. Aqui eu clico, tem na barra aqui eu clico com o direito do mouse. Venho aqui em gerenciador de tarefas. Aí essa tela de gerenciador de tarefas tem várias abas. Tem a primeira aba que mostra tem os processos e a quantidade de recursos que está sendo utilizado por cada processo. Por exemplo, esse que a gente abriu, que é o gerenciador de tarefas, Task Manager. Ele está usando por volta de 2-3% do meu CPU. Está utilizando 14 de memória. Aí tem também aqui a porcentagem do disco e a porcentagem da rede. Tem outra aba aqui, que é a aba de performance, onde eu consigo ver, por exemplo, a memória aqui, eu estou ocupando 1.5 e 4 GB de memória, então está ocupando 38%. Então, enquanto o CPU está sendo bastante utilizado, 100%. Tem um disco que está sendo bem pouco utilizado, também não estou conectado aqui na internet. Certo? Então vamos voltar. Aqui eu consigo visualizar os recursos da minha máquina.
Então, outra coisa também que eu quero falar é sobre editor de texto. Eu tenho um editor de texto, o bloco de notas, que é um editor de texto que já vem instalado quando você instala o Windows. Eu tenho alguns outros editores de texto. O que eu coloquei aqui são dois, o Atom e o Visual Studio Code, que são dois editores de texto de código aberto e gratuitos. Vamos abrir aqui o primeiro editor de texto. Então, vou fechar aqui, abrir o bloco de notas, aqui no Windows, aqui bloco de notas. Pronto. Vou deletar isso aqui quietinho. Então, aqui ó, abri o bloco de notas, vou digitar alguma coisa aqui. Digitar aqui, ó lá. Oi. Aí venho aqui, File. Vou salvar o arquivo, Save. Aí eu vou salvar aqui na área de trabalho, Desktop. E vou colocar o nome do arquivo. Por exemplo, primeiro. E vou botar aqui uma extensão do arquivo. Por exemplo, TXT. Que é a extensão de arquivo texto. Aí vou salvar. Aí tá aqui, primeiro. Então esse aqui que já tinha aqui. Então só tem esse arquivo com o nome Oi. Quando eu abrir, ó, Oi. Bem, eu vou agora criar outro arquivo. De novo, bloco de notas. Reconhece que esse. Vou criar outro arquivo, um arquivo HTML. Com um único comando. Tem um H1 que é o comando de cabeçalho. Vou digitar também Oi. Vou fechar o H1. Eu vou salvar esse arquivo. Agora com a diferença que a extensão é HTML. Então eu vou botar aqui primeiro ponto HTML. Então eu salvei. Pronto, ele criou aqui, ó, primeiro HTML e primeiro. Vamos voltar aqui. Então, como falei, tem diversos. Eu também tenho diversos navegadores onde eu vou executar minha aplicação web. Eu tenho coloquei os três mais populares, que é o Google Chrome, que é o navegador utilizado pela Google. Eu tenho o Firefox, que é o da empresa da Mozilla. Ele também é open source, é gratuito. É até mais indicado o Firefox porque ele consome menos memória RAM para você tiver um computador mais antigo com menos recurso. E eu tenho o Microsoft Edge, que é o navegador que já vem instalado com o sistema operacional a partir do Windows 10. Navegador da Microsoft. Agora eu vou exemplificar alguns atalhos que utilizaremos bastante neste curso. Atalho de copiar, colar, recortar, aplicar zoom e salvar documento. Voltando aqui na tela. Por exemplo, eu quero copiar esse arquivo. Vamos primeiro abrir esse aqui no navegador, esse arquivo HTML. Aqui, como ele já está aqui, é só dar dois cliques e apertar o Open. Ele vai abrir no navegador meu texto aqui, meu Oi, está aqui. Até agora eu quero o atalho de copiar. Eu seleciono, clico aqui Ctrl C. No teclado aperto Ctrl C e aperto Ctrl V para colar. Colei. Vou colar de novo. Ctrl V. Pronto. Aí eu tenho um atalho de salvar. Eu posso salvar aqui clicando aqui ou posso apertar o atalho Ctrl S para salvar. Apertei Ctrl S. Quando eu atualizar a página aqui no navegador, ele atualizou, olha. Agora tem outro atalho. Tem o atalho de recortar, que eu vou remover de uma parte. Ctrl X. E colar em outro lugar. Ctrl V. Bem, bota aqui Oi. 2i. Ctrl S, salvei. Volto, atualizo. Aí está atualizado. Agora eu também posso dar o zoom. Eu seguro o Ctrl e rolo o scroll do mouse, enrolando para cima e para baixo, ó. Para cima e para baixo. Está aumentando e diminuindo o zoom. Então pronto, esses são os principais atalhos que vamos utilizar. Eu também tenho um ambiente de desenvolvimento integrado, tenho softwares que eu consigo utilizado para desenvolvimento web. Então alguns principais aqui, eu tenho o Atom, que também é um software para desenvolvimento web, tenho o NetBeans, que é bastante utilizado em Java.
Já tem o Visual Studio Code, que é o que utilizaremos neste curso. Então, o Visual Studio Code, que também é open source e gratuito. O que diferencia, o que é interessante em utilizar essas ideias? Tem um autocomplete, por exemplo, eu vou digitar, como digitei ali H1, é um comando. Eu coloco o H, ele já completa para mim. Ele evita que eu erre, ou então ele faz com que eu digite mais rápido os comandos. Eu também tenho uma checagem de erro, por exemplo, eu digitei algum caractere errado, alguma letra errada, ele informa para mim, olha, esse comando aqui tá incorreto, ele dá uma sinalização. Eu também posso adicionar extensões para adicionar novas funcionalidades a essa ideia, meu Visual Studio Code. Quero adicionar uma nova linguagem que ele suporta. Posso adicionar diversas funcionalidades dessa maneira. São as extensões. Então, voltando aqui, vamos abrir aqui o site do... Vou só conectar a internet. Vou mostrar o site do VS Code. Eu tenho aqui para baixar o VS Code, Visual Studio Code. Eu entro aqui no site deles. Aí tem esse site aqui, eu clico aqui nesse arquivo, por exemplo, Windows. Aí eu volto aqui, aí ele vai baixar este arquivo. Aí eu dou 2 cliques e instalo. Vou instalando, quando eu abrir, instalar, avançar, pronto. Aí assim que terminar a instalação, vai aparecer esse ícone aqui na frente. Eu vou clicar nele. Fechar esse aqui que a gente já viu. Pronto. Vou fechar aqui porque só está aberto para pegar do início. Fechar a pasta. Salvar. Para pegar a tela inicial dele. Tá aqui, essa aqui é a tela inicial. Eu venho aqui nesses dois arquivos aqui, abre pasta. Como eu estou colocando as coisas na área de trabalho, eu vou botar aqui desktop. Bem, vou abrir. Aí ele já tá os arquivos que eu criei aqui. Eu tinha criado o com 3 comandos. Vendo? Como é um arquivo HTML, ele já reconheceu aqui, já colocou azul os comandos. Então ele já está me facilitando. Olha aqui, ó, quando eu digitar aqui H, ele já me diz os comandos, ó. Os comandos disponíveis, ó. Quando eu fecho aqui, ele já completa para mim para evitar erro. Bem, tudo bem. Quero outros comandos. P, ó, outro comando aqui. Pronto. Então ele facilita bastante a minha vida. Eu também posso adicionar extensões. Falei. Quero adicionar que ele permita outras linguagens. Clica aqui em extensões. Tem aqui, quero adicionar Python. Diversas outras coisas que eu consigo adicionar nele aqui. Jupyter. Então voltando. Então pessoal, vou finalizar essa aula. Antes disso, só vou botar, quero criar outro arquivo aqui, tá na minha pasta, crio aqui outro arquivo, coloco o nome do arquivo 2, coloco a extensão, por exemplo, .html, e apareceu aqui também. Eu quero criar um diretório, clico aqui o diretório, por exemplo, um diretório onde eu vou salvar minhas imagens. Ele cria já um diretório aqui para mim. Então, eu espero que vocês consigam instalar e vamos utilizar esse software na próxima aula. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.